Olá, colegas policiais civis. Está começando mais um Cindipol QAP, esse programa que foi produzido e idealizado para levar informação de qualidade até você, meu colega policial civil. Hoje estamos aqui com a doutora Luísa Robalinho, ela que é otorrinolaringologista da Otoclinic, professora, mestre e doutoranda. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Fernando. Eu gostaria de agradecer também ao Cindipol. E é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Estamos no período considerado mais chuvoso do ano aqui no Nordeste, que é chamado por muitos quadra chuvosa. E nesse período é naturalmente, vamos dizer, comum que aumentem os casos de doenças do trato respiratório. Então, eu gostaria que a senhora, por gentileza, nos falasse, né, por que essa incidência maior, o que é que torna isso mais frequente nesse período? Então, as gripes, os resfriados, né, as infecções do trato respiratório, como a gente chama, que pode ser tanto o trato respiratório superior quanto o trato respiratório inferior, eles são muito mais comuns nessa época do ano em que as pessoas elas tendem a ficar mais tempo em ambientes confinados. Então, são momentos que a gente está com a casa mais fechada para não entrar chuva, ou então a gente frequenta mais ambientes confinados, como shopping, cinemas, já para evitar, né, o clima mais chuvoso externo. E aí, nesses ambientes, a gente acaba ficando em contato mais próximo entre pessoas, e aí as infecções respiratórias, elas conseguem se alastrar com maior facilidade. Gripes, a gente chama gripes, mas quando é causado pelo influenza, né? Mas os resfriados, que são aqueles sintomas mais leves. E só para vocês terem uma ideia, assim, da importância da gente ter o cuidado, né, às vezes com o outro, de estar utilizando uma máscara quando a gente está espirrando ou está tossindo, só quando a gente dá um espirro, por exemplo, aquelas partículas que saem no espirro, elas podem alcançar uma distância maior do que 2 metros. Então, a área que a gente está contaminando em volta da gente é muito grande. Isso foi o que levou, né, a OMS, né, isso que é a Organização Mundial de Saúde, a intensificar o pedido do uso de máscara durante a pandemia, porque era o que realmente poderia evitar, diminuir pelo menos, né, a contaminação em massa. Isso. Mas ainda nisso, né, a pergunta é, em que situações, né, esse problema, porque gripe a gente acha que é corriqueiro, até difícil, a gente vai entrar nesse tópico para diferenciar crises alérgicas, né, rinites, por exemplo, com uma gripe, uma virose, algo mais grave. Então, qual é o momento que uma pessoa, no caso daqui do nosso público principal, nosso colega policial, não pode deixar de procurar um médico e parar de se automedicar, que é natural durante um resfriado leve, a gente, não, isso aí vai passar em 2 dias. Quanto tempo, qual é de fato, assim, o ponto para ele não deixar de procurar o médico? Então, os resfriados, eles são passageiros, né? Geralmente eles vêm e vão embora deixando um pouquinho de tosse, um pouquinho de catarro no final. Mas geralmente eles tendem a durar no organismo da gente de 3 a 5 dias, que a gente chama que é o período em que a gente tem maior quantidade de sintomas, que é uma febre baixa, tosse, uma dorzinha de garganta, uma moleza, uma dor no corpo. Uma congestão, o nariz mais entupido, né? Esses sintomas todos, eles devem ir embora de 3 a 5 dias. E aí, nesse período, você pode estar usando um sorinho para lavar o nariz, para evitar aquele catarro retido por mais tempo. Se a temperatura subir um pouquinho, se você tiver com a dor no corpo, analgésico. Mas se esses sintomas passarem muito de 3 a 5 dias, é importante que você procure um atendimento médico, que provavelmente a gente vai passar alguma outra medicação, ou então a gente vai ter algum cuidado específico para poder tomar, para esses sintomas não piorarem, né? E você depois não precisar de um internamento ou usar uma medicação mais forte. Certo, doutora. Doutora, trazendo um pouco dessa realidade, né, do trato respiratório, das doenças do trato respiratório para a realidade dos policiais civis, nós temos ainda, né, alguns ambientes
né? Muitos policiais, eles sofrem ainda com ambientes insalubres, a depender da delegacia que ele esteja lotado, ou até, independente da delegacia, tem setores mesmo que acumulam arquivos, apreensões, materiais que, né, são ali acumulados e favorecem essa proliferação, acredito. Então, que cuidado o policial, né, que está dentro de um ambiente desse, deve adotar para reduzir esses riscos dessas doenças respiratórias? Então, geralmente esses objetos, né, que ficam muito tempo guardados, às vezes sem o cuidado, o isolamento adequado, né, sem estar dentro de caixas ou sacolas específicas que ficam ali expostos, eles vão acumular ácaros, poeira, e aí o paciente ele vai estar mais predisposto, inalando essas substâncias, a desenvolver uma reação alérgica aquelas substâncias, né, que são os alérgenos respiratórios, e daí entrar em quadros mais graves de rinite, né, que é aqueles sintomas que a gente tem nasais de espirro, coriza, coceira e entupimento nasal. Então, para a gente estar evitando esse contato com ácaros, é muito importante que, em vez de a gente espanar os móveis, espanar esses objetos, ou então varrer o ambiente com a vassoura, o ideal seria que a gente passasse sempre pano molhado na superfície dos móveis para poder aderir esses ácaros, essa poeira, para que ela não levante e assim a gente não entre em contato mais intenso. A gente também pode estar fazendo algumas medidas tópicas, né? Por exemplo, se entrou em contato com a poeira, antes do contato ou depois do contato, a gente pode estar lavando o nariz com a solução salina, né, de um soro fisiológico, que é uma substância adequada para a gente estar limpando a mucosa nasal e impedindo que aquela substância fique muito tempo em contato com a mucosa, deixando a crise ficar mais intensa. O soro é a substância indicada para a questão da mucosa, é isso? Isso, para limpar. Água não. Água não? Água não, a água arde. O ideal é você colocar o soro fisiológico a 0,9%, que é aquele que a gente compra em farmácia, para evitar que a substância mais irritativa aumente mais ainda os sintomas e deixe aquela mucosa mais inchada, né? Que a gente chama de demasiada. Pois eu estou aprendendo aqui, porque a água, para mim, era o que lava o mundo, né? O solvente universal, tá? Agora eu sei que a água não favorece a minha rinite, não é isso? Não, nem um pouco. Tá vendo? Existem também algumas soluções que a gente chama de hipertônicas, que são aquelas mais salgadas do que o soro fisiológico, que elas vão também favorecer a limpeza dessa mucosa. É isso que eu já li, e é até bom uma dúvida aqui que surge. Dizem que a água do mar, ela favorece as questões, né, de alergia, né, respiratória. Exato. Na água do mar a gente vai ter também oligoelementos que vão auxiliar na pele que recobre o nariz por dentro, que a gente chama de mucosa nasal. A gente tem microcílios que levam as substâncias da parte da frente do nariz para a parte de trás do nariz. É muito comum a gente, por exemplo, entrar em contato com a gente sentir, por exemplo, a secreção nasal escorrendo para a garganta, né? Aquela secreção que vai drenando para o fundo da garganta. São esses microcílios que estão levando essa secreção lá para o fundo da garganta. Então, isso é fundamental para que a gente consiga até melhorar dos episódios quando está muito encatarrado. Então, também é um ponto positivo que a água do mar tem essas substâncias, como é que oligoelementos, né? Tem até um desses sprays nasais que a gente tem na farmácia para lavagem nasal, né? Tem um deles que é um industrializado de água do mar purificada. Eu acho que eu já vi, inclusive. Mas é interessante. É um dos que a gente mais recomenda. Então assim, já um aprendizado que não posso esquecer. Água normal não lava a mucosa nasal. Minha avó sempre dizia, vá pro mar e tome um caldo que o catarro sai. Então eu tô na fila do caldo já, viu, Josi? Então vamos lá. Fora isso, nas delegacias, né? É um ambiente que geralmente tem esse índice de insalubridade alta. Inclusive até o manuseio mesmo de objetos apreendidos, substâncias entorpecentes, como eu já tive a experiência na DRN, tinha colegas que eu mando até um abraço para todas, que eram duas irmãs, né, que trabalhavam lá no cartório e elas só trabalhavam de máscara. E ali é um ambiente que até, assim, de fato, se fosse pegar, né, pelo o risco de qualquer doença que ela pode desenvolver ali, só pelo manuseio daquelas substâncias, né? Então, a gente sabe do tamanho da insalubridade de alguns setores, independente da delegacia ser nova ou velha.
Porque se fala muito na questão, o mofo, a delegacia está caindo dos pedaços. Temos delegacias que não são tão velhas assim, mas que também acumulam objetos, apreensões, até a chamada cafua da delegacia, que chamam de se guarda todos esses objetos. Imagina o ambiente. Pro cara, é pior do que um sarcófago, dependendo, viu? Mas... Então, temos também o ar-condicionado. Então, assim, vamos falar dessa parte aí do ambiente que é mais comum, de circulação de pessoas, o escrivão que está atendendo o ar-condicionado. Como é que a gente pode também, de repente, orientar para um cuidado nesse trato ali, de atender num ambiente fechado, ainda com o ar-condicionado, muitas vezes sem manutenção? Então, o ar-condicionado é interessante a gente abordar, porque não é um problema, às vezes, só do trabalho, né? Quem hoje em dia não tem um ar-condicionado em casa nessas ondas de calor que a gente vem enfrentando, né? Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, tanto do carro, quanto de casa, quanto do trabalho, o ar-condicionado ele precisa sempre ser higienizado. Tanto aquele filtrozinho da frente, né? Sempre tem que ter algum voluntário, assim. Eu acho que o ideal seria as delegacias escalonarem sempre um funcionário por mês para ir lá e fazer a limpeza daquele filtro que fica na frente e, periodicamente, também fazer a limpeza do ar-condicionado como um todo. E em casa também tem outros cuidados que podem ser feitos, que é, por exemplo, a proteção do colchão com capa antiácaro, proteção do travesseiro com capa antiácaro. E aqueles mesmos cuidados que eu falei para a delegacia de passar pano nos móveis e nos objetos, em casa também, a mesma forma. Evitar estar varrendo o ambiente é muito importante para não estar levantando essas partículas onde tem ácaros, onde tem outros alérgenos, né, que são as substâncias que produzem alergia. Lembrando que a alergia, a gente tem controle, né, a gente não tem cura para alergia, a gente sempre vai ter aquele gene que vai entrar em contato e vai produzir as substâncias. Mas, assim, a gente evitando muito coisas que possam aumentar a exposição ajuda a aliviar os sintomas. Doutora, me diga uma coisa. A infecção respiratória versus a alergia. Como diferenciar? E uma coisa que passou aqui, que veio à minha mente agora. O álcool. Ele, durante esse período pandêmico que a gente passou, foi o nosso principal aliado, né? Para se higienizar a mão e tal. Tem gente que tomar banho de álcool 70. Então, isso ainda é recomendável para ambientes como esse, para o ambiente da delegacia, por exemplo. E como diferenciar, né, a crise alérgica da infecção respiratória, que é causada por vírus e outras, né? Então, vamos começar com a questão da diferenciação, que é uma questão que eu adoro explicar para os meus pacientes no consultório. Como saber se eu estou numa crise alérgica e como saber se eu estou numa infecção de vias aéreas superiores, né, num resfriado, por exemplo. A gente tem alguns sintomas que vão ajudar, né? Primeiro a gente vai perguntar para o paciente, você teve contato com um ambiente mais empoeirado, um ambiente mais fechado ou com alguma pessoa doente, né? Primeiro, saber como foi antes do início dos sintomas já ajuda bastante a gente a diferenciar. E também uma coisa que ajuda muito é porque a alergia, ela vai vir muito com coceira, com a coriza clara, bem aquosa, às vezes um entupimento que pode ser bem intenso, algumas pessoas têm mais entupimento do que outras, e espirro também é um sintoma bem característico, que pode ter nas duas, mas ele é bem característico do respiratório. A mania de coçar o nariz também, que aquelas pessoas sempre que empurram o nariz para cima, às vezes coça o olho, coça o ouvido, coça a garganta, tem mais indicação de ser um sintoma alérgico, ser uma crise alérgica desencadeada, não uma rinite. Já quando a pessoa ela chega no consultório dizendo que ela está com uma dor no corpo, uma moleza, uma dor de garganta associada, uma rinite não vai causar dor de garganta, uma rinite não vai causar febre, uma rinite não vai causar esse cansaço que a gente sente muito intenso que acontece quando a gente está com resfriado. Entendi. E a questão do álcool. Questão do álcool nas mãos, ele é importante sempre que a gente está, depois de manusear algum instrumento que possa, algum objeto que possa ter sido contaminado, né, pelo espirro, pela coriza de outra pessoa, né, por exemplo, a gente vai no self-service, às vezes, aí todo mundo pega naqueles talheres para se servir. O ideal seria que depois que você se servisse, passasse um álcool na mão, porque se alguém que teve contaminado... O talher das comidas, das caso, comidas, né? exato. De colocar no prato. De colocar no prato. Chegou da rua também, pode estar com a mão também com
alguma contaminação. Passar o álcool a 70 ajuda a matar os vírus. A gente costuma até, né, julgar quando vê uma pessoa, diz, essa pessoa tem toque, é hipocondríaca, é isso, aquilo outro. Mas, de fato, num período como esse, né, a gente está vendo que as doenças respiratórias voltaram com tudo nesse período, ele realmente faz diferença, um hábito desse já muda tudo, né? Com a possibilidade certeza. de contaminação já reduz bastante, né? O álcool 70 é ótimo para estar passando nas mãos. Maravilha, doutora. A gente já está falando aqui sobre hábitos saudáveis, imunidade. Alimentação, acho que é um capítulo que é muito específico de cada pessoa também. Mas eu acho que é importante a gente abordar aqui sobre vacinação. Sim, com certeza. Temos ainda alguns questionamentos sobre vacinação que, bem, às vezes por questões ideológicas até, mas que aqui não é o caso. Afinal, a vacinação, ela realmente pode inibir o contágio ou somente ela evita os estágios mais graves? O que realmente a gente pode hoje cientificamente comprovar para quem está nos ouvindo aí, o colega, sobre vacinação? É importante, não é? Inibe? Ou é só uma questão de não chegar nos estágios mais graves? Tem a ver com a idade também? Então, a gente vai ter vários tipos de vacinas sendo ofertadas, né, para a população. Só para te falar assim, um pouco da importância da vacinação, é que a vacinação não é uma coisa nova, né? A vacinação já tem várias décadas que a gente vem empregando, e graças à vacinação, algumas doenças deixaram de circular na população. Então, a gente teve praticamente a erradicação do sarampo, a gente tem a prevenção de várias doenças, de hepatite, de doenças respiratórias graves. Algumas doenças já foram erradicadas, né, devido à vacinação. Exatamente, e até com risco de voltar, né, porque como as pessoas estão deixando muito de se vacinar, essas doenças têm voltado. E assim, a minha geração que não sabe nunca viu um quadro de sarampo, a geração de agora já está tendo contato com indivíduos contaminados com sarampo, e sarampo grave, né? E sarampo ele pode matar. A rubéola também, a rubéola é outra doença que a gente tinha um controle maravilhoso e que recentemente tem voltado alguns casos. Então, assim, a vacinação ela é fundamental. Nessa época de inverno, todo mundo sabe que tem a campanha governamental, né, para a gente se vacinar contra o vírus da influenza, né? E por que essa vacinação anual? Porque o vírus da influenza ele muda muito, ele é muito mutagênico. Então, todo ano vários laboratórios do mundo inteiro analisam qual o tipo de vírus que está circulando mais, como é esse vírus, e direcionam a vacina para aquele vírus da influenza que está circulando naquele período. E pessoas, principalmente idosos, ou que têm algum problema de imunidade, alguma doença crônica, asmáticos, é fundamental que eles se vacinem, para que eles evitem um caso mais grave de influenza, caso venha a se contaminar, e venha a necessidade de UTI, ou até tenha uma consequência mais grave, como até o óbito mesmo, que acontece nessa época do ano, com infecções por influenza em pessoas com alguma patologia já pulmonar. Além das patologias, que já, como você bem explicou, já é um fator que agrava, né, as possibilidades de um futuro contágio, a questão da idade, uma vez que a nossa categoria, ela é uma categoria que a média de idade passa até dos 50, eu diria. É um pessoal que tem uma faixa etária um pouco mais elevada. Tem pessoas de concursos mais novos, mas ainda não é nem a metade, é no mínimo aí um terço, é no máximo um terço. Então, sobre a questão da idade, né, ligando à vacinação e esses fatores de risco de um todo, o que é que você sugere para o nosso colega policial civil? Então, sugiro que vocês corram para o posto de vacinação. A vacina é de graça, ela é fundamental, principalmente porque vocês entram em contato com muitas pessoas, né? Vocês podem estar tanto sendo um carreador, tanto para dentro do trabalho quanto dentro de casa, levando o vírus para outras pessoas. E pessoas com mais de 50 anos, que têm profissões que têm muito contato com as pessoas, né, com a população, é imprescindível que se vacinem. Maravilha, doutora. Temos aqui mais um bloco que é bem interessante, eu acho que tão quanto importante de todos os outros que foram abordados, até mais, que é como identificar e prevenir o câncer de garganta. Aí eu queria que a senhora ficasse à vontade, porque já é um assunto mais técnico para você abordar, né? Como é que realmente, quais são os primeiros sintomas, em que momento
pode se dar esse start para dizer assim, será que eu estou com alguma coisa mais grave, né, para fazer qual seriam os exames, quais seriam os exames? Então, a gente, nessa época do ano, a gente tem muitos casos de laringite, né? Que são as inflamações das pregas vocais, que é através delas que a gente consegue emitir a vocalização, o som, né? Da voz humana. Então, nesses episódios gripais, a gente fica muito com inflamação na garganta. Essa inflamação pode evoluir para uma laringite, que é aquelas rouquidões que geralmente são passageiras. Duram 1 a 2 semanas mais ou menos e depois a voz vai voltando ao normal. Então, o que a gente orienta sempre, se você está com uma rouquidão que está demorando mais tempo para ir embora, principalmente se você faz uso de cigarro ou faz uso, isso daí vale o vape também, viu? Porque às vezes a gente, não, eu não fumo, mas o vape também é uma carga de nicotina muito intensa, né? E assim, não é a brasa do cigarro, mas ela também é carcinogênica, né? Que seria um potencial para desenvolver o câncer. Então, a gente já sabe que quando a gente associa tabaco, cigarro com álcool, aí a gente tem uma chance muito maior de desenvolver câncer de laringe, que é o câncer dessa região da garganta. Sim. Então, eu orientaria sempre que se você está com a rouquidão, que está demorando muito tempo para ir embora, procure atendimento especializado e o médico ideal para você procurar seria um otorrinolaringologista, que é o especialista na região da voz e dessa laringe, né? Dessa parte da fala. Então, temos esses principais fatores de risco, né? Que são o uso de tabaco ou outros inalantes, assim eu diria, bebidas alcoólicas e, da mesma forma, a questão da respiração inadequada no sentido de ambientes insalubres, não é isso? Sim, mas eu acho que principalmente todas as pesquisas já comprovam que os principais fatores de risco realmente é quando a gente tem o álcool, o tabaco e pior ainda quando os dois estão associados. Então fica aí o alerta para os colegas policiais. Então, para fechar esse bloco da questão do cuidado, né, sobre o câncer da garganta, o que é que você indica, assim, dos principais cuidados, óbvio, além de diminuir ou deixar o uso do cigarro e do álcool, quais outras possibilidades para que o colega também fique atento aí? Então, como essa região da garganta é uma região que a gente não consegue ver, né, a olho nu, nem no exame de consultório, a gente sempre vai precisar de um exame complementar. Então, você fuma, você bebe, está com uma rouquidão estranha, uma rouquidão mais prolongada, procure sempre atendimento especializado para poder descartar que seja uma doença mais grave ou você passar por um tratamento mais precoce, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente consegue tratar, mais fácil a gente eliminar a doença. Doutora, eu vou até me dar como exemplo. Eu tenho uma certa dificuldade na questão da respiração e, particularmente, eu tenho amigos que já fizeram o desvio de septo, a famosa cirurgia do desvio de septo nasal. Até que ponto isso realmente é necessário e favorece a uma pessoa que está com essa dificuldade? Então, a questão do desvio de septo, ela é como se fosse, eu gosto muito de fazer analogia com os meus pacientes de uma parede, né? É como se fosse uma parede que não foi construída de uma forma totalmente reta, né? E eu diria para você que 90%, 99% da população não tem um septo totalmente reto, né? Bem estruturado na cavidade, no nariz. E esses desvios para um lado, para o outro, para os dois lados, é uma questão muito individual de cada pessoa. Tem pessoas que têm um desvio grande, mas não tem sintoma, não tem sinusite de repetição, não tem essa obstrução tão intensa. E tem pessoas que às vezes têm um desvio menor e tem muito sintoma, que ela atrapalha muito o dia a dia dessa pessoa. Então ela pode não estar dormindo bem, está muito congestionada para dormir à noite. Ou então ela está tentando desenvolver uma atividade física de alto rendimento, natação, corrida, que é uma coisa que demanda mais entrada de ar, e aquele desvio está atrapalhando demais a execução da atividade física. Geralmente é aquele atleta de fim de semana, né, às vezes que vai fazer o jogo de futebol com os amigos, e assim os amigos correm, e ele sempre vai ficando para trás, porque ele precisa complementar a respiração
pela boca. Só Sim. o nariz não dá a necessidade, a quantidade de oxigênio necessária para ele. Então, se é uma pessoa, ou então está roncando muito à noite, não está conseguindo respirar bem para dormir, são pessoas que vão se beneficiar mais de uma cirurgia de septo. Não é uma coisa universal. Teve um desvio, vai ter que operar. Não, acho que tem que sempre individualizar. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Tem que ser sempre conversado em consultório para ver o quanto de benefício aquela cirurgia de desvio de septo vai proporcionar à pessoa. Maravilha, doutora. Doutora, eu gostaria que nesse momento você fizesse algumas considerações, né, as considerações finais, né? Sugiro também um recado para os colegas que, né, principalmente aqueles que estão acima dos 40, que têm rejeição à vacinação e que, né, de repente estão aí até precisando de um atendimento por uma questão, já está sentindo, às vezes a pessoa está ali, um programa desse faz ele se identificar, onde é que ele também lhe procura se houver a necessidade de, quem sabe, fazer um exame, uma consulta. Sim, claro. Então, às vezes a gente tem muitos sintomas, mas eles já estão presentes há tanto tempo que a gente nem percebe, né? Então, é aquela pessoa que tem o nariz um pouquinho mais entupido, que espirra, que coriza, ou então que toda vez que fica gripado desenvolve uma sinusite, precisa entrar no antibiótico, ou então tá com a rouquidão por um tempo um pouquinho mais prolongado, tá com dúvida se tá querendo esclarecer se aquilo pode ou não ser uma doença mais grave. Ou então tá com algum sintoma auditivo, uma coisa que a gente vê muitas vezes no policial, é como tem o treino de tiro, né? Desenvolve algumas perdas auditivas por conta do barulho mais intenso que é submetido. Então, problemas do ouvido, do nariz, da garganta, procure um otorrinolaringologista, cuide da sua saúde, porque é melhor a gente investir agora no cuidado do que depois para consertar os problemas mais sérios que podem ter ocasionado. Pois fica aí o recado da doutora, se você estiver precisando, ela atende na Autoclinic, não é isso? Isso. Uma pessoa altamente qualificada, doutoranda neste momento, mas especialista. E eu agradeço mais uma vez a sua presença, doutora. Obrigada. Espero que você possa voltar, né, outras vezes. E o Cinepod QAP fica por aqui. Curta, compartilhe e inscreva-se nos nossos canais. E fique atento que a qualquer momento traremos novos convidados e informações do seu interesse. Obrigada, Fernando. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Até logo.